Olá pessoal, bom dia. Passei a fazer um vídeo curto porque tenho percebido nesses dias de eleição. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu vídeo não é para pedir voto para A ou B, não, muito pelo contrário. O voto para mim é um direito pessoal, é constitucional. O voto é seu. O seu voto vale tanto quanto o voto de um milionário, como de um indígena, ou como de qualquer uma outra pessoa cidadã dessa nação. Mas esse vídeo aqui é só para ver se a gente reflete um pouco sobre a loucura que está se acentuando nesses dias, mas ela não é algo novo, é um café requentado, a meu ver, que é o uso do medo. O uso do medo partindo dos cristãos. E quando eu também falo, abro aspas, quando eu falo cristãos aqui, eu não estou generalizando dizendo que todos os cristãos são assim. Mas infelizmente, por motivo de alienação ideológica, porque há muita alienação ideológica no meio cristão, e deveria ser muito diferente partindo do povo cristão, porque o povo que prega o amor, não o ódio, pregam o amor, falam do amor. E aí eu usaria as palavras que dizem que foi dita por Jesus, pode ter sido, não sei, não estava lá, é, que onde o amor deveria ser uma prática comum dos seus discípulos, dos seus seguidores, segundo diz João, né? Que quem não ama não conhece a Deus, porque, segundo o autor do livro, diz que Deus é amor. Bom, mas os cristãos se dizem filho do Deus do amor, mas nesses dias há uma o uso do medo e do ódio tem sido uma prática muito comum, infelizmente, do povo que se diz do amor. E eu já fiz um vídeo sobre medo aqui, pode conferir lá na playlist, onde eu falo de medo. E o medo ele tem sido usado, como eu disse, não é algo novo, né? O medo tem sido usado como uma ferramenta nesses dias de política, é a implantação do medo, né? Tentando convencer você, tentando tirar de você o seu direito de voto por uso do medo. Eu acho isso muito perigoso, principalmente partindo do povo cristão, que deveria fazer de tudo para lançar fora o medo, pois está escrito, né? Que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não, mas parece que o povo, e aí não é generalização, mas o povo cristão está usando desse recurso do medo para tentar persuadir você do seu voto, seja em A ou B. Basta dar uma olhadinha nas redes sociais, basta dar uma olhadinha na internet e você vai ver um tanto de mentira, de fake news dos dois lados. Mas o que é mais preocupante é quando você faz uso desse recurso do medo para angariar voto. A tática do medo de intimidação é algo antigo e todos os impérios do passado já utilizaram da tática do medo, né? Eu lembro que eu era um jovem muito atento ao que estava acontecendo na época da Guerra Fria, que era um medo constante, né, de uma guerra nuclear. Esse medo está se voltando, não é que esteja voltando, ele sempre esteve aí, mas ele estava meio que adormecido com a situação da guerra da Rússia na Ucrânia, de um uso de armas nucleares que seria péssimo, né? Principalmente para a Europa. Alguns países sofreriam quase nada com isso, é, mas o uso do medo tem sido uma constante agora nos nossos dias. Olha, senão o Brasil vai virar isso, senão as crianças vão virar aquilo. E a realidade está aí para quem quiser ver, né?
olha, analisa, dá uma olhadinha, mas aqui seria talvez um apelo às pessoas de que o recurso do medo é uma péssima ideia. Péssima ideia. Principalmente partindo do povo que se diz cristão e discípulo e seguidor do Deus do amor e do Deus que lança fora todo medo. Porque, segundo está escrito, o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe aquela tática de imposição do medo que às vezes muitos pais usavam, né, no passado, aí muitos usam ainda hoje, né? Não faz isso senão o bicho vai te pegar, o bicho papão vai te pegar, ou algo do não, não vai não, porque ali vai ter uma o medo instalado é terrível. Basta ver o que aconteceu no 11 de setembro nos Estados Unidos, o que eles conseguiram, né? Qualquer bombinha, qualquer estalinho nas ruas de Nova York já disparou aquele sentimento de medo. Por quê? Porque foi instalado pelo pelo evento do 11 de setembro, o medo no interior. E o medo é algo extremamente prejudicial. Existe aquele lado do medo que te preserva da vida, né? Você chega tipo num arranha-céu desse, você está num parapeito ali, você olha para baixo, você dá um passo atrás, porque é um instinto de preservação da vida. Eu não estou falando nesse sentido do medo, eu estou falando no uso ruim do medo, que é quando você usa dessa ferramenta para intimidar, para coagir e para tentar dissuadir alguém de algo que você quer impor na vida dela, né? Então é lamentável que os cristãos, mais uma vez, estejam decepcionando, não todos, não estou generalizando, mas boa parte dos cristãos. E olha que o Brasil se diz que 85%, 86% da população se diz cristã, né? E cerca talvez de 30 milhões, eu acho que talvez até tenha mais de evangélicos nesse, porque o último censo dizia em torno de 30 milhões. Mas é possível que o censo agora vai mostrar que tenha muito mais. É lamentável que de um povo que o Brasil é um país religioso e que a religião. Eu tenho medo, o medo aqui nesse sentido não é esse de apavoramento, mas de que o Brasil lentamente esteja caminhando para uma teocracia cristã. Seria péssimo. Basta ver o que acontece em países onde é, algumas religiões dominam e executam e matam em nome de um Deus. Então, se der para você prestar atenção nisso, o uso do medo vindo de um povo que se diz discípulo do amor é, no mínimo, contraditório. Um bom dia para vocês.